paz do Senhor para os irmãos. É um motivo de alegria estar aqui mais uma vez. Hoje eu estou com o pastor Misael, grande amigo meu, a família, gente boa. Não esperava de vir aqui, não. Pensava que era lá de Barueri. Eu falei com ele, que eu igreja não. Já foi, rapaz. E aqui eu estou para louvar e bendizer o nome do Senhor. Pode soltar, irmão, por favor. Aleluia. Aleluia. Para Jesus eu vou viver, sinto em mim o seu amor, sempre, sempre vou vencer, vou vencer, porque Cristo é vencedor. Porque Cristo é vencedor. Tanta luta já passei, mas um monte eu transfui. No momento mais difícil, não deixei a minha cruz. O inimigo tem tentado destruir minha atenção, mas o mundo eu vou vencer com Jesus no coração. Aleluia. Aleluia. Lá no céu há um bom lugar para quem vencer aqui. Quem o mundo rejeita, vai viver com Cristo ali. Tanta luta já passei, mas um monte eu transfui. No momento mais difícil, não deixei a minha cruz. O inimigo tem tentado destruir minha atenção, mas o mundo eu vou vencer com Jesus no coração. Mas o mundo eu vou vencer
Queridos irmãos e irmãs, com muita alegria eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus, dizer que é um prazer muito grande estarmos aqui esta noite e nesta oportunidade revermos aqui os irmãos. Eu tive aqui um dia para visitar o pastor Misael, e nesse dia ele não pôde estar aqui. Eu acho que foi um dia muito chuvoso e acabou que ele não conseguiu chegar, mas nós estivemos aqui participando do culto de ensino. Naquela ocasião, o copastor aqui que trouxe a palavra, foi o senhor que trouxe a palavra, e nós fomos muito edificados, e eu estou muito feliz de estar aqui de novo. O pastor Misael é um amigo nosso, né? Mãe de Lene, Deus te abençoe. Trago o abraço da minha esposa, da Moniquinha também para vocês, e do pastor Paulo Lucas Sacramento, que é o nosso pastor setorial ali em Barueri, de todo o setor 10, aos irmãos aqui, em nome de Jesus. Louvar a Deus pela vida do pastor Rael, pastor Paulo Roberto também, meu amigo, e o Dudu, meu filho, que estão comigo aí. Eu, irmãos, estava falando com o pastor Misael que nós que rompemos o ano de 2020 e chegamos em 2021, temos muitos motivos para dar glórias e louvores ao nome do Senhor. No finalzinho de outubro eu tive também o Covid, e eu, como tenho esse tecido adiposo um pouco avantajado, vocês não percebem, porque não é fácil perceber a olho nu, mas eu tenho muita preocupação com os meus pulmões, né? Que o gordinho, ele tem dificuldade de respirar, né? Mas Deus foi muito generoso. Eu tive alguns sintomas durante 5 dias, mas a mão de Deus foi comigo e nós atravessamos esse vale também, graças a Deus. Eu quero registrar também que a minha filha, eu tenho uma filha que agora está com 17 anos, vai fazer domingo 17 anos, é a Moniquinha, a Mônica, e ela, desde os 9 anos de idade, ela desenvolveu o diabetes tipo 1, porque o pâncreas dela se tornou um pâncreas inativo totalmente, e não injeta insulina, não produz e não injeta insulina no organismo. Então ela é do grupo de comorbidades e de risco, e ela também ficou doente, e um dia ela perdeu o paladar, e nós então levamos ao hospital, fizemos o exame, e ela já tinha os anticorpos, quer dizer que ela já tinha tido e estava apenas no final. Passou também pelo vale da sombra da morte, mas Deus foi misericordioso e bondoso para conosco. Eu quero louvar a Deus juntamente com os irmãos. Eu, irmãos, trouxe aqui os meus livros. Esse daqui, Teologando, é um livro bem interessante. Esse outro aqui, Quem detém os direitos autorais sobre os textos bíblicos. E esse último aqui, 10 palavras sobre o Evangelho que traz esperança. O Dudu vai estar ali no final. Os irmãos quiserem nos abençoar, é R$10 cada livro, vão estar adquirindo um bom material. E esses aqui são do pastor Misael. Muito bem. Tiago, capítulo de número 5, versículos 13, 14 e 15. Hoje é o culto de ensino da palavra de Deus, e o pastor nos cedeu aqui o tempo para compartilharmos a palavra de Deus. Eu quero continuar no assunto que é a oração, que os irmãos vêm tratando nesses dias aqui, com base na carta do apóstolo São Tiago, capítulo de número 5, versículos 13, 14 e 15. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Então chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. Se houver alguém acometido de pecados, ser-lhe-ão perdoados. Amém e amém. Alguém disse
que a carta de São Tiago é uma espécie de curso de formação de discipulado completo. Alguém falou que a carta de Tiago, ela, na verdade, deve ser o primeiro livro que uma pessoa deveria ler da Bíblia ao se converter. Martinho Lutero, o frei agostiniano, responsável pela reforma em 31 de outubro de 1517, ele disse que a carta de Tiago é uma epístola de palha que deve ser apresentada para as pessoas recém-chegadas na igreja, dada a sua sutileza e facilidade de discipular. E de fato e de verdade, esta carta é uma carta que tem uma marca, uma preponderância, uma característica. É uma carta que tem ensinamentos práticos para todos nós cristãos. Segundo o que a teologia sistemática estabelece, quem escreveu a carta de Tiago foi Tiago, irmão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia fala lá em Gálatas capítulo 1, versículo 19, que Paulo, quando esteve em Jerusalém, depois de se encontrar com o Senhor no caminho de Damasco, ele encontrou-se com Tiago, irmão do nosso Senhor. E esse Tiago, irmão do nosso Senhor, que se encontrou com Paulo, é o mesmo Tiago citado em Marcos capítulo 6, versículo 3, no rol de irmãos do nosso Senhor Jesus, filho de José e filho de Maria. Ele é irmão consanguíneo, biológico de Jesus. Em Atos capítulo 12, versículo 17, esse Tiago, ele aparece como um líder da igreja de Jerusalém. É muito interessante que os irmãos de Jesus, em um certo momento, desconfiaram da deidade, da divindade, da messianidade de Jesus, mas Tiago e Judas foram os irmãos do nosso Senhor que mais rapidamente despertaram para quem era Jesus, e logo no Pentecostes esses irmãos do Senhor já estão inclusos na igreja, e o Tiago lá em Atos 12, 17 já aparece como líder da igreja de Jerusalém. Em Atos 15, o Tiago, irmão do nosso Senhor, convoca o primeiro concílio da igreja. Em Atos 21, o apóstolo São Paulo disse que esteve com Tiago, com os apóstolos e com os anciãos em Jerusalém para pedir e fazer deliberações a respeito do ministério dele. E em Gálatas 2:9, Paulo diz que Tiago, Pedro e João, esse Tiago, irmão do nosso Senhor, era uma das colunas da igreja de Cristo lá em Jerusalém. A teologia diz que Tiago, irmão do nosso Senhor, é o autor desta carta chamada de Tiago, chamada de Epístola de São Tiago. A data de composição dessa carta é por volta do ano 60 até o ano 62 da era cristã. A carta de Tiago foi escrita até no máximo o ano 62 da era cristã. Por quê? Porque Flávio Joséfo, ao narrar a história dos apóstolos, narra que o Tiago, irmão do nosso Senhor, foi martirizado em Jerusalém pelos escribas e pelos fariseus por apedrejamento, porque não quis
largar o Senhor para voltar aos rudimentos do judaísmo. E isso teria acontecido, segundo a tradição cristã, no ano 62 da era cristã, e Flávio Joséfo faz menção a esse evento. Flávio Joséfo não apenas está solitário nesta narrativa da morte de Tiago, mas também ele tem uma testemunha, ou ele tem um relato paralelo a ele que confirma essa história, que é o relato de Eusébio de Cesareia, que escreveu História Eclesiásticas, que traz os 4 primeiros séculos de história da igreja. E o Eusébio de Cesareia, citando um dos pais da igreja, ele diz que Tiago morreu no ano 62 da era cristã por apedrejamento em Jerusalém pelos escribas e pelos fariseus. Isso quer dizer que a carta tem que ter sido escrita por volta do ano 60 ou 62 depois de Cristo. Provavelmente Tiago devia estar em Jerusalém quando ele escreveu essa carta. O local da produção, o local da confecção, da elaboração dessa missiva de Tiago é a cidade, é a região, o palco é a região de Jerusalém, porque, como eu já expus aos irmãos, Tiago acabou se tornando uma autoridade proeminente na igreja de Jerusalém, e aí, a partir de Jerusalém, ele escreve essa missiva. E é interessante que os destinatários desta carta são descritos em Tiago 1:1, quando ele fala que aquela carta, ou essa carta, tem como destinatários, tem como pessoas que vão recepcioná-la, os cristãos que estão dispersos, aqueles que estão diasporados, aqueles que estão espalhados, provavelmente na Assíria, provavelmente no Egito, provavelmente lá na região da Ásia Menor e também da Europa. Essa carta, ela é chamada de carta universal. O que quer dizer isso? Quer dizer que ela não tem uma destinação específica, mas ela é uma carta itinerante e uma carta que tem como destinatários irmãos que estão espalhados, diasporados, dispersos em todo o mundo antigo. A carta de Tiago traz muitos temas relevantes, importantíssimos. Por exemplo, o F.B. Meyer, ele aponta alguns temas importantes aqui, dizendo que a carta de Tiago fala sobre a natureza de Deus, alguma coisa que se quer aprender sobre Deus, sobre a natureza de Deus. Essa coisa pode ser aprendida na carta de Tiago, porque Deus é um tema trabalhado por esse apóstolo, mas ele não trabalha apenas a pessoa do Senhor, mas ele também trabalha animando os irmãos a suportarem as aflições, as dificuldades às quais os irmãos estavam submetidos nos primeiros anos da trajetória do crescimento e da expansão da igreja. Ainda a carta fala a respeito do conflito e da necessidade de harmonização entre a fé e as obras. O Tiago, enquanto Paulo dá muita ênfase à justificação pela fé, o Tiago diz que essa fé, ela é demonstrada por meio de obras. E ainda, Tiago traz outros elementos inerentes à vida cristã, elementos escatológicos. E por fim, quando chega no capítulo 5, que é esse capítulo que eu li, o Tiago vai trazer para nós alguns conselhos práticos, alguns conselhos que têm a ver com a vida cotidiana, a vida diária, a vida costumeira da igreja. Ele vai trazer conselhos práticos. E se nós lermos todo o capítulo 5, nós vamos vendo o Tiago sempre trazendo conselhos práticos para a igreja. E quando chega nos versículos 13 até o versículo 15 até o 20, o Tiago vai falar a respeito da oração, a respeito da prática da oração e do dever do cristão de manter-se em oração. Eu queria falar com os irmãos no tempo que me foi dado aqui
a respeito de 4 situações nas quais o crente precisa orar. Estas situações estão descritas dos versículos 13 até o versículo 15, quando ele diz assim: em primeiro lugar, está alguém entre vós aflito? Então ore. O crente deve orar quando ele está aflito. Se há alguma angústia, se há algum desespero, se há alguma desesperança, se há algum temor, se há algum apequenamento, se há alguma aflição, se há algum confronto, se há algum deserto, se há algum vale, se há alguma tempestade, se há alguma dificuldade, se há alguma pretensão resistida, o caminho do crente não é o da murmuração, o caminho do crente não é o da incredulidade, o caminho do crente não é outro senão o caminho da oração. Tiago é muito prático quando ele diz: está entre vós alguém aflito? Então ore. O caminho da vitória, o caminho da recompensa, o caminho da virada de cativeiro para o crente não é outro senão a prática da oração. É interessante que quando nós pensamos nisso, nós temos que lembrar de algumas aflições que afligiam os crentes contemporâneos de Tiago. Por exemplo, eles sofriam as aflições da luta contra a carne. Eles se enfrentavam a luta contra Satanás e seus demônios. Eles enfrentavam a luta contra o mundo e todas as suas concupiscências e todas as suas investidas contra a igreja, e eles enfrentavam as aflições das perseguições promovidas pelos judeus. Aliás, o próprio Tiago vai ser morto, segundo a história, por judeus que perseguiram os cristãos, que prenderam os cristãos e que fizeram coisas indizíveis com os cristãos, porque eles se apegaram à fé e os cristãos não quiseram abandonar a fé em Jesus e voltar aos rudimentos do judaísmo. Então os judeus iam lá e puniam os cristãos, prensando os cristãos e oprimindo os cristãos e afligindo os cristãos com estas aflições relacionadas a perseguições. Mas além destas aflições relacionadas a perseguições dos judeus, os contemporâneos de Tiago também enfrentavam as aflições relacionadas às perseguições dos romanos. Aliás, os romanos perseguiam demais. Eu estava lendo um comentador da carta de Tiago e ele dizia que os romanos e os judeus foram os primeiros a praticar essa cristofobia que a gente encontra hoje, em que o Estado Islâmico mata cristãos, degola crentes e joga a cabeça na frente de milhões e bilhões de pessoas no mundo e ninguém faz nada. Essa cristofobia, ela não é nova. Desde os tempos de Tiago, os romanos e os judeus já praticavam a cristofobia. Eles praticavam a chamada misocristia. Essa misocristia tem a ver com o ódio, um ódio espontâneo, sem causa. Pelo contrário, os cristãos sempre foram bons, cordiais, corteses, honestos. Os cristãos foram chamados de cristãos porque eram reproduções fidedignas de Cristo, eram disseminadores do amor, mas eram incompreendidos, e os judeus e os romanos perseguiram os cristãos, odiando os cristãos e praticando a misocristia de forma voluntária, espontânea e pecadora. As perseguições que os romanos e os judeus promoviam contra os crentes tinha a ver com prisões, tinha a ver com espancamentos, tinha a ver com o esbulho dos bens. Quando eles queriam que os cristãos abandonassem a fé, os cristãos não abandonavam, então eles iam lá, simplesmente delapidavam, esbulhavam os patrimônios, desapropriações de terras, imposição de trabalho escravo,
escravo. Aliás, a colônia penal de Patmos era um trabalho que todos os comentadores dizem que João foi para lá para ser colocado para trabalhar, quebrando pedras e sofrendo ali num trabalho de escravo, como prisioneiro condenado. Mas aí acontece uma coisa muito bacana, que João está lá quebrando pedra como prisioneiro, mas de repente ele olha para os céus e ele vê os céus abertos e Jesus Cristo dizendo: vem para cá, João, que eu vou trazer alívio e refrigério para você. Aleluia, glória a Deus. Essa perseguição envolvia tortura, envolvia o ato de torturar com chicotes, ameaças, o esfolamento, a tortura da crucificação e, por fim, a morte. Ceifavam a vida dos cristãos. Nero, ele é contemporâneo de Tiago. Nero assume o controle, o império, em 54 depois de Cristo, e o Nero praticou coisas terríveis, e dentre estas coisas, o Nero realizou festas, e ele mandou iluminar os jardins dos seus palácios durante as noites com os corpos dos cristãos embalsamados, envolto em faixa, pegando fogo. Como aquela gordura fazia com que o corpo demorasse para ser consumido, o John Fox, no livro dos Mártires, ele diz que os cristãos ficaram estacados, iluminando as festas e as orgias de Nero por 7 dias, até 10 dias, os corpos lá queimando. Nero promoveu uma carneficina de crentes nas arenas, colocando os cristãos para brigar com as feras, para ser devorados pelas feras. Foi o Nero que determinou a saída e a expulsão dos cristãos de Roma. Nero mandou construir o Coliseu de Roma, e ali ele praticou as mais perversas torturas contra os cristãos. Foi Nero que mandou colocar fogo em 14 cidades romanas, e depois colocou a culpa contra os cristãos, para que a sociedade começasse a perseguir e intensificar as perseguições contra Nero. É nesse contexto que Tiago vem e diz: está entre vós alguém aflito? Então ore. Aleluias, glória a Deus. Quando estamos cercados pelas aflições, quando estamos envolvidos nos terremotos, dos maremotos, quando estamos no olho do furacão, das tempestades da vida, quando estamos submersos nos mares mais bravios da nossa trajetória, quando estamos em aflição, nós precisamos ouvir a voz do nosso irmão Tiago ecoando em nossos ouvidos, na nossa mente, rompendo em nosso coração e nos dizendo: estão aflitos, orem, e vocês vão ver um Deus poderoso, maravilhoso, aleluia, se levantar em favor de vocês. Você está aflito? Eu quero dar uma mensagem de Deus para você. Ore, e você vai encontrar na sua oração refúgio, alívio e salvação. Aleluias, aleluias. O apóstolo São Paulo, ele anda nesta mesma trilha, e ele, escrevendo aos irmãos de Éfeso, ele diz: orem em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisso com toda perseverança e súplica, não só por vós, mas por todos. E aí Paulo vai e escreve aos irmãos de Tessalônica: irmãos, orem sem cessar, nos dias ruins, nos diagnósticos negativos, nos prognósticos péssimos, nos cenários mais hostis, nos lugares mais inóspitos, nos momentos de aridez da vida, quando tudo está fechado. Não desespere o seu coração, não desanime a sua alma, não enverede por outro caminho, senão o caminho da oração, e você vai encontrar na oração refúgio, alívio e socorro para a sua vida e para os seus, em nome de Jesus. Levante a sua mão, Xarabacanda Aramahai. Levante a sua face, levante a sua voz e dê uma palavra de adoração ao Senhor. Aleluias.
Tem alguém entre vós aflito? Ore. Aleluias, glória a Deus. É muito interessante que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando Ele estava vivendo o seu momento de aflição, que Ele passou ali o momento da ceia, e foi um momento de ruptura, porque um dos seus discípulos, que Ele amava, a quem Ele saudou lá no Getsêmani com um beijo, um discípulo que Ele confiava até o ponto de nomeá-lo como tesoureiro do grupo e do colégio apostólico, quando Jesus viu ali a traição do Judas, e o Judas foi embora, e ele via que estava se aproximando a hora da sua agonia, a hora do seu martírio, a hora da sua morte, a hora da sua dilaceração, a hora do seu sofrimento, da sua crucificação. A Bíblia diz que o Senhor Jesus passou pelo vale de Cedron, e ele subiu a montanha, o Monte das Oliveiras, e lá no platô do Monte das Oliveiras, ele buscou um horto particular, era o Getsêmani. A palavra Getsêmani quer dizer prensa de azeite. O Senhor estava sendo prensado pela traição de Judas, o Senhor estava sendo prensado por Deus, exercendo o seu juízo que exerceria em relação à humanidade nele. Ele estava sendo prensado pela indiferença dos seus demais discípulos, que dormiam numa hora tão agonizante dessa. Mas nesse contexto tétrico e difícil, o nosso Senhor não ficou lá no vale de Cedron, ele subiu o Monte das Oliveiras, e lá no Monte das Oliveiras ele dobrou os seus joelhos, e ele rasgou a sua mente, a sua alma, o seu coração a Deus. E ali na oração, aleluia, ele encontrou refúgio e alívio para a sua vida e para a sua alma. O Abacandaramahai, levante a sua mão por gentileza. Se você puder, levante a sua face por gentileza. Levante a sua voz, aleluias, aleluias. Nos momentos mais agonizantes da vida, nós não somos como aqueles que não têm esperança. Nós entramos no nosso quarto, nós fechamos a nossa porta e nós falamos com Deus. E aquele, o nosso Deus, que nos vê em secreto, nos recompensa para a glória do seu nome. Aleluias. Segundo lugar, o crente deve orar quando está aflito. O crente deve orar quando está alegre. É muito interessante que o versículo 13, a parte B, diz assim: está alguém entre vós contente? Cante louvores. Quando nós estamos contentes, nós precisamos cantar louvores, mas às vezes não há ambientação para cantarmos louvores. E pelo cenário que eu descrevi aos irmãos palidamente aqui, dá para percebermos que estes crentes aqui não tinham ambiente para cantar livremente, porque eles não tinham muitas razões circunstanciais, razões periféricas, razões no mundo horizontal, razões palpáveis, materiais e tangíveis para cantar. Mas no meio daquela aflição e daquela angústia, e apesar de não encontrarem motivos materiais e palpáveis para cantar, e por que não? Porque eles estavam sendo presos, eles estavam sendo açoitados, eles estavam sendo esbulhados dos seus patrimônios, eles estavam sendo separados de suas famílias, eles estavam sendo exilados em lugares longínquos e submetidos a trabalho escravo. Eles não tinham a olho nu motivos para cantar. O Tiago está dizendo assim: mas se por acaso dentro da alma de vocês houver algum motivo de gratidão a Deus, se dentro do coração de vocês houver ainda uma fonte que jorra para a vida eterna,
E apesar dos pesares e apesar das dificuldades, vocês se sentirem alegres, eu convido vocês a cantar. Aleluias, 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 aleluias. Se você for estudar as palavras gregas que o Tiago usa aqui, não indica esse cântico que a gente faz aqui na coletividade, como os hinos da harpa, os louvores congregacionais. Não. Esse cântico aqui, ele tem muito mais a ver com louvar ao Senhor na oração. É uma oração que começa com gemidos, começa com balbúcias, não há palavras, há apenas gemidos e balbúcias, movimentos labiais que não podem muito ser percebidos ou ser lidos, senão com muita observação. E aí essa oração, ela vai sendo doída, mas daqui a pouco esse crente vai recebendo um refrigério, vai recebendo uma visitação, ele vai recebendo um poder de Deus, ele vai recebendo uma unção de Deus, ele vai recebendo uma graça de Deus, ele vai recebendo uma vida, ele vai sendo avivado, ele vai sendo renovado, ele vai sendo ressuscitado. E mesmo que a realidade dele não mude e ele não possa levantar a voz e cantar livremente no coração e na mente, ele faz uma oração de ação de graças ao Senhor e ele ora na alegria. Aleluias. Os crentes aqui não tinham um carro do ano para andar, não tinham as contas pagas, não tinham as propriedades livres, mas eles podiam se alegrar pela bênção da salvação. Eles estavam salvos. O Senhor Jesus disse aos seus discípulos, quando os discípulos voltaram lá em Lucas 10:22, eufóricos, porque tinham expulsado vários demônios, aí vieram dizendo: Senhor, os espíritos se submetem a nós, e eles são atemorizados pela nossa presença. E o Senhor disse: grande coisa, não se alegrem porque os espíritos se submetem a vós, se alegrem antes porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Aleluias. A igreja que estava passando pelas dificuldades podia cantar pela bênção da salvação. Essa igreja que estava passando pela dificuldade podia cantar pelo triunfo do batismo nas águas. Eles tinham sido batizados em água e eles podiam cantar por causa disso. Eu gosto muito do texto de Atos 8, versículo 38, que diz que o Filipe encontrou o eunuco etíope no deserto. A Bíblia diz que ele estava no deserto, mas lá no deserto havia uma pocinha de água, e naquela pocinha de água, no deserto, ele foi batizado. Os cristãos que estavam vivendo no deserto, daquele contexto e daquele mundo que Tiago vivia, esses cristãos conseguiam um pouquinho de água, e aquele pouquinho de água era suficiente para eles serem batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e saírem com motivos para cantar e celebrar ao Senhor. Levante a sua mão, por gentileza. Há motivos de nos alegrarmos. Você está salvo, você foi batizado em águas. Eles se alegravam pela ceia do Senhor, e por mesmo naqueles lugares assim mais difíceis, mais cruentos, eles poderem pegar um pedaço de pão e levantar aos céus. E se não tinham um bom vinho português, eu não bebo não, eu sei, estou falando isso aí porque dizem, mas se eles não tinham um bom vinho português, Paulinho que gosta de Portugal, mas não gosta de vinho, eu vou deixar bem claro, viu, Paulinho? Mas eles não tinham um bom vinho português, eles não tinham um bom suco de uva, mas eles tinham um pouquinho de água e um pedacinho de pão, e ali, aleluias, ocultos, aleluias, escondidos aos olhos dos homens e das autoridades, eles podiam partir o pão
E quando eles partiam o pão, eles diziam: tomem esse pão, é o meu corpo partido por vós. Tomem desta água ou desse vinho, porque isso é o meu sangue derramado por vós. E quando eles participavam da ceia do Senhor, o contexto no entorno deles continuava drástico, dramático, uma tragédia, mas na alma havia uma euforia, um contentamento e uma realização que Tiago identificava e dizia: se vocês estão sentindo essa alegria, orem, orem e orem quando vocês estiverem alegres. Eles tinham a alegria do batismo com o Espírito Santo. Eles não tinham a alegria de entrar em casas, não tinham a alegria de trabalhar dignamente, de estudar. Era um contexto de perseguição. A igreja vivia de forma oculta, de fato e de verdade escondida, apócrifa. A igreja vivia de forma apócrifa, mas a igreja, mesmo escondida, mesmo nos bastidores, quando os irmãos se reuniam, como os irmãos se reuniram lá em Éfeso, e aí Paulo começou a pregar, e Paulo disse assim: e vocês já ouviram falar do Espírito Santo? E eles disseram assim: não, nós só fomos batizados no batismo de João, que é o batismo de água, e nós nem sequer sabemos ou sabíamos que existia o Espírito Santo. E Paulo diz: pois bem, sentem que lá vem história. Ele começa no Gênesis, quando a terra é sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. E Paulo vem desenvolvendo a pneumatologia, a paracletologia, e quando ele chega em Atos 2, dizendo assim: mas houve um dia que o Espírito não foi mais derramado sobre a terra em conta-gotas. Houve um dia que Deus mudou a história, e para um homem ser cheio, o outro não necessariamente tinha que estar vazio. Houve um dia que Deus abriu os céus e derramou do seu Espírito sobre toda a igreja, e agora não só uns privilegiados, mas todos podem ser cheios do Espírito Santo e falar em novas línguas, conforme o Espírito lhes concede de falar. E o texto diz que os homens disseram: nós queremos desse Espírito, coloca a sua mão sobre nós. Aleluias! Os crentes não tinham muitas coisas, mas eles podiam receber o batismo com o Espírito Santo, e eles podiam se tornarem pessoas funcionais no reino de Deus. E aí Tiago vem e diz: está entre vós alguém contente? Aí você pega aquela missiva de Tiago e fala: brincadeira, né, meu irmão? Você falando que eu estou contente. Aí Tiago diz: eu não estou falando dessas alegrias passageiras, terrenas, circunstanciais, essas alegrias que dependem do que está acontecendo no seu entorno. Eu estou falando de um gozo que o Espírito Santo, que a presença de Cristo, aleluia, é aquilo que Jesus falou para a mulher samaritana: se você beber dessa água aí você volta a ter sede, mas se você beber da água que eu te der, mulher, vai formar no seu interior uma fonte de água viva que vai jorrar para a vida eterna, e você nunca mais será uma desesperada, uma desiludida, você nunca mais será uma triste, você nunca mais será macambúzia, você nunca mais será tristonha. Não, haverá no seu coração e no seu interior um contentamento tão pleno, tão completo, um regozijo tão extraordinário, que as pessoas vão olhar para você e vão dizer: está rindo de quê? Eu estou rindo porque eu fui salvo, eu estou rindo porque eu fui batizado, eu estou rindo porque eu tomo a ceia, eu estou rindo porque eu fui batizado com o Espírito Santo, eu estou rindo porque eu sou funcional no reino de Deus, e eu estou rindo porque o meu destino eterno não é incerto, o meu destino eterno já está traçado e garantido. Daqui a pouco eu vou me encontrar com o meu Senhor. Você pode olhar para esse irmão que está do seu lado sem tocar nele, e será que você pode perceber o sorriso desse irmão aí, no olhar dele? Aleluia. Diz a medicina que quando um órgão nosso é amputado, outro órgão se esforça para fazer o papel daquele órgão amputado. No caso aqui nós não fomos amputados, nós fomos apenas amordaçados, não é isso? Mas quando a nossa boca não pode ser vista, será que o olhar desse irmão aí manifesta a alegria de Cristo na vida dele? Olha bem para ele. Urabacandaramahai. Levante a sua mão, por gentileza. Levante a sua face, levante a sua voz, abra a sua boca e dê uma palavra de adoração, de louvor e de engrandecimento ao Senhor.
Aleluias, glória a Deus, aleluias, glória a Deus. Quando é que nós devemos orar? Se há alguém aflito, ore. Se há alguém contente, ore. Se há alguém doente, ore. Há alguém doente entre vós, ore. E é interessante que aqui surge, não é que surge na verdade, aqui vem à tona a figura do presbítero, que é uma figura eclesiástica que surge ali no livro de Atos, e que depois é trabalhada nas cartas, sobretudo nas chamadas epístolas pastorais. E é muito interessante que o presbítero, ele se equipara na Bíblia com o bispo, com o episcopo, com o ancião. Nós poderíamos dizer que aqui na graduação das Assembleias de Deus nós temos cooperador, diácono, presbítero, aí ministro, que a pessoa tem 2 degraus como ministro. Ele é evangelista e depois ele é pastor, só trocando a credencial. Em Atos e também nas cartas, a figura do presbítero se assemelha, ela se coaduna, se concatena com a figura do bispo. Aliás, em Atos 20, Paulo diz, quando ele se despede da Ásia Menor, lá em Mileto, em Atos 20, 28, que os presbíteros eram responsáveis pelas igrejas, inclusive eram responsáveis doutrinariamente pelas igrejas, e eram responsáveis por nomear outros obreiros, de modo que os presbíteros, o ancião ou os anciãos, os bispos, os episcopos, os pastores, os ministros, eram de um mesmo patamar. E aí Tiago, entendendo que às vezes o doente, apesar de poder orar por si, só ele mesmo, apesar do próprio doente poder fazer uma oração por si mesmo e receber a cura, mas às vezes o doente está tão debilitado, ele está tão enfraquecido, ele está tão fragilizado, ele está tão quebrado, que ele não consegue nem orar por si mesmo. E aí então fica essa dúvida: quem que nós vamos chamar? E Tiago vai e diz: chame o líder da igreja, porque o líder da igreja vai orar por vocês, e ele vai fazer algo extraordinário, ele vai impor as mãos. É muito interessante esse ato de impor as mãos. Ele vai impor as mãos e vai ministrar a cura. Tem gente que, se você disser assim, aqui do púlpito, vai em paz, você está curado, ela não acredita, ela vai em outro pastor. Tem gente que a gente faz a oração daqui e essa pessoa não acredita, ela não crê. Ela precisa ver essa intimidade, ela precisa ver esse símbolo da oração do presbítero concretizado na vida dela, e aí ela precisa que o presbítero imponha as mãos. Outra coisa, a imposição de mãos é uma prática que começa lá em Deuteronômio, dos pais impondo as mãos sobre os filhos. Depois vem os sacerdotes impondo as mãos sobre os profetas, sacerdotes impondo as mãos sobre sacerdotes, e sacerdotes impondo as mãos sobre reis, e reis impondo as mãos sobre o povo. De modo que essa prática, dentro da cultura hebreia, era uma prática extremamente comum e que indicava uma coisa. Qual é a coisa? Aquilo que eu tenho recebido de Deus, na autoridade do Espírito, na humildade do Senhor, eu transfiro a você. E quando chega em Paulo diz assim: Timóteo, desperta o dom de Deus que há em ti pela imposição das nossas mãos, ou da minha mão. Ou seja, o presbítero vai ser chamado e o presbítero vai colocar as mãos. Paulo, trabalhando esse conceito, ele diz assim: levantem as vossas mãos santas, sem ira e sem contenda. Quer dizer, uma coisa é eu levantar a minha mão para agredir, outra coisa é eu levantar a minha mão como uma autoridade de Deus para ministrar a bênção, a paz e a vida que o Senhor me deu autoridade para ministrar. E aí então Tiago diz: e o presbítero
imporá as mãos sobre os doentes e ele levará o óleo. E aí o óleo tem alguns aspectos. Primeiro, o óleo natural. Há quem diga que o presbítero deveria levar um óleo natural. Por quê? O samaritano, ou bom samaritano, quando pegou o doente, colocou na estalagem e passou nele óleo. O óleo, no contexto bíblico, ele guarda uma característica ou uma marca medicinal. Então, há quem diga que o presbítero, ele deve levar a sua autoridade eclesiástica, ele deve levar a sua mão para abençoar, mas ele deve também levar os recursos naturais, para que com os recursos naturais o doente seja curado. E tanto na cura puramente metafísica, quanto na cura por meio dos tratamentos humanos, por meio dos tratamentos naturais, quem está curando não é outro senão o nosso poderoso e maravilhoso Deus. Eu vou terminar aqui a minha fala, porque eu não quero ser cansativo aos irmãos, mas às vezes a gente despreza os tratamentos naturais, as terapias naturais. Às vezes a gente despreza os medicamentos, às vezes desprezamos a ciência, o estudo, a tecnologia na área da medicina. E aqui nós aprendemos que o presbítero deve levar o óleo, e o óleo natural, indicando que ele tem que vir como autoridade espiritual, ele tem que vir impondo as mãos sem ira e nem contenda, para abençoar, mas ele também tem que ofertar os recursos naturais. Aqui é uma palavra para nós ministros, com todo temor, como se fosse de joelhos diante de vocês. Mas nós não podemos nos omitir de transmitir à igreja os recursos espirituais, mas também os recursos materiais e humanos que estiverem à nossa disposição. Quem omite da igreja e quem obriga os irmãos a não se submeterem à medicina e a toda a estrutura, está prevaricando no ministério, no sentido de não trazer a bênção por completo e não responder com a devida responsabilidade pelo rebanho que conduz. O presbítero, ele precisa trazer a sua presença, que é a autoridade, trazer a sua mão de bênção, mas ele precisa também trazer o óleo que é natural, para que aquilo que é natural seja também usado, aquilo que é natural seja também avaliado. E aí alguém vai dizer assim: ah, mas então quem me curou não foi Deus, foi o tratamento. Não é isso que Tiago diz. Tiago diz assim: chame o presbítero, ele imporá as mãos sobre os doentes, ele ungirá os doentes, e o doente sairá curado. Eu termino dizendo o seguinte: a oração, ela é para quem está aflito, a oração é para quem está alegre, e a oração é para quem está doente. O óleo, a Igreja Católica deturpou, quando a Igreja Católica transformou essa unção num sacramento, dando a essa unção um ato, um teor maior do que o próprio significado que Tiago deu. A igreja colocou o poder mais sobre o óleo do que sobre Deus, que ouve as nossas orações e estende as mãos sobre o doente e cura. O óleo aqui, ele é simbólico, ele é apenas um símbolo. Por isso há um dever nosso de não cairmos nesses engodos, nesses sofismas, nessas mentiras que esses pregadores emergentes e falsos profetas vendem por aí, trazendo óleo de Israel, óleo consagrado 70 dias, 80 dias no monte, e introjeta no coração das pessoas uma dependência de que aquele óleo natural estabelecerá a cura. Não, quem estabelece a cura é o Senhor Jesus, que se compadece de nós
e que tem graça, aleluia, e por meio da sua graça nos restaura a saúde para a glória do seu nome. Urabacandaramá Sharamahai. Está alguém aflito? Ore. Está alguém contente? Ore. E está alguém doente? Ore. Está alguém doente no corpo? Ore, porque Cristo cura sim. E está alguém doente na alma? Ore, porque Cristo é o ressignificador das nossas vidas. Cristo, aleluia, é aquele que traz alento, sentido e significação para a nossa história. Cristo é aquele que transforma e sara o homem de dentro para fora. Aleluias, aleluias. Em último lugar, quando que o crente deve orar? Se ele estiver em pecado. Se ele estiver em pecado, ele deve orar, porque por meio da oração ele confessa pecado e ele recebe o perdão de Deus, cumprindo-se na vida dele Provérbios 28:14: aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Aleluias. O salmista no Salmo 32, verso 3, ele diz assim: enquanto eu encobria e guardava em silêncio os meus pecados, os meus ossos se envelheceram, todos os dias da minha vida foram marcados por bramidos. Mas o dia que eu abri a minha boca, eu abri meu coração, eu quebrei minhas amarras, e eu disse: eu vou confessar, porque eu tenho um Deus dos céus, que é misericordioso, é gracioso, é compassivo, é complacente. Eu tenho um Deus amoroso e gentil no céu, e Ele vai me perdoar. O salmista foi sarado. 1 de João capítulo 1 versículo 9 diz: confessemos os nossos pecados ao Senhor, porque Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E em 1 de João capítulo 1 versículo 7 diz: se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Amém. Você está aflito? Ore. Você está alegre, radiante? Ore. Você está doente? Ore. Você está em pecado? Ore, porque quando oramos, o Senhor nos ouve, aleluia, nos responde, e a nossa oração se torna uma oração eficaz. Obrigado, pastor Misael, Deus abençoe.